Abra sua Bíblia do Salmo 102 e vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Alternadamente, leamos este Salmo 102, oração de um aflito. E eu pus na palavra desta manhã o seguinte tema: oração não de um aflito, mas dos aflitos. Todos nós passamos por situações aflitivas. Portanto, é a nossa oração também. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos detalhes, ou melhor, nos telhados. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e vou secando como a relva. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando atender a oração do desamparado e não desprezar as suas preces. O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém. Podem sentar.
Meus amados, este Salmo 102 foi escrito por um homem enfermo e angustiado. Doente e angustiado. O Salmo é conhecido como a oração dos aflitos, ou a oração de um aflito, de um homem angustiado, de um homem aflito. Situação que muitas vezes todos nós vivenciamos na nossa história. O Salmo tem sido atribuído a algumas pessoas. A Daniel, a Jeremias, a Neemias, ou a alguém dos outros profetas. Profetas que floresceram durante o cativeiro babilônico. Porém, meus amados, não há nenhuma certeza, não há nenhuma evidência de quem foi o escritor. De forma que o autor continua sendo desconhecido. O autor continua sendo uma pessoa que a gente não sabe quem foi, quem pôs no papel ou no papiro. É claro que a gente sabe que a revelação veio de Deus, a inspiração veio do alto, a inspiração veio do trono. Portanto, Deus é o autor de tudo aquilo que está escrito na sua santa e preciosa palavra, pois do coração dele saiu, da mente dele saiu, e os homens escreveram de acordo com a sua capacidade intelectual. O salmista, em apreço, no seu leito de enfermidade, descreve, meus amados, com riqueza de detalhes, o seu sofrimento em razão de uma enfermidade que corroía física e emocionalmente a sua vida. Corroía a sua vida física e corroía também a sua vida emocional. Daí porque eu afirmo que era um homem profundamente angustiado. Quem não passa por momento de angústia? Quem nunca trilhou o caminho apertado? Quem nunca se viu em dificuldades? Quem nunca se encontrou em aflição? Quem nunca se desesperou diante de um fato circunstancial? Quem nunca chorou? Quem nunca amargurou um sentimento profundamente negativo e triste? Era a situação daquele homem. E o aflito apresenta o seu drama pessoal, mas também se refere ao povo de Deus, o seu próprio povo, levado para o cativeiro babilônico. Ele sofria com a dor da doença, com a dor emocional, e sofria com o cativeiro babilônico. Que situação! Que situação de lamento! Que situação de tristeza! Que situação de aflição! Sentindo a dor daqueles que estavam na Babilônia.
como vocês sabem, 70 anos de duro cativeiro. E ele nos mostra esta realidade do cativeiro no verso 13 e verso 14, quando diz: tu te levantarás e terás piedade de Sião, teu povo, de Jerusalém, a tua cidade santa. É tempo, chegou a hora, chegou o momento do Senhor se compadecer dela. E já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Meus amados, estes 2 versos bastam para entendermos o contexto histórico no qual o autor do Salmo estava inserido. Ele estava também dentro desse contexto histórico de sofrimento, de cativeiro, de prisão, de ausência da terra, de ausência da pátria-mãe. Ele estava inserido também dentro deste contexto. Todavia, nesta manhã de domingo, eu quero pensar com vocês sobre um homem doente. A gente não sabe a idade. Quem sabe um cidadão já velho como eu, entrado em dias. Ou quem sabe um homem de meia idade. Ou quem sabe um homem que ainda não havia chegado aos 30 anos. Não quero pensar nesse homem, mas pensar no homem preso ao seu leito, escrevendo sobre a sua própria aflição. Ele não está escrevendo a respeito da dor de outro. Ele não está escrevendo a respeito da dor da esposa. Se a tivesse, ninguém sabe. Ou de um filho, ninguém sabe. Ou de um amigo. Ele está escrevendo a respeito de sua própria situação, a respeito de sua própria aflição. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que estão no texto, que estão dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Primeira coisa, ele diz que seus ossos ardiam como em fornalha. Observe como o salmista fala de sua enfermidade no verso 3, a parte B do versículo. Olhe para o verso 3. Ele diz assim: os meus ossos queimam, como se estivessem no fogo, como se estivessem numa fornalha. Era a situação apresentada por ele. Meus amados, o que entendo nessas palavras é que o salmista padecia de uma febre intensa e contínua. Aquele tipo de febre que não baixa. Febre intensa e contínua. Ele ardia. Ele se sentia como se estivesse numa fornalha. E mesmo os 3 amigos de Daniel sentiram tanto calor naquela fornalha de fogo ardente. Eu acho que essa febre era muito mais intensa porque estava dentro dele. Estava dentro do seu interior. E os seus ossos queimavam como se estivessem numa fornalha. Segunda coisa. A vontade de se alimentar não existia. Ele não tinha desejo nenhum de comer, de se alimentar, de recobrar as forças. O salmista escreveu no verso 4, parte B: até me esqueço de comer o meu pão. Eu pergunto a você,
Quando você está envolvido numa enfermidade, numa dor profunda, você sente vontade de comer? Evidentemente que não. A dor é tão intensa que a alimentação não faz falta nenhuma, até me esqueço de comer o meu pão. Inanição. Inanição é um estado de debilidade extrema provocada por falta de alimentação. Além da enfermidade, além da febre, aquele homem não se alimentava. Agora comece a pensar sobre esse quadro. Um homem enfermo, num leito, tomado pela enfermidade, sendo consumido pela dor, sendo consumido por uma febre que não baixava, uma febre intensa. Ele não sentia vontade nenhuma de se alimentar. E é claro que a inanição poderia levá-lo à morte mais rapidamente. Então, meus amados, a enfermidade o fez perder a vontade de se alimentar. Nenhuma vontade de comer qualquer coisa. Nem pão, nada. Nem mesmo um copo de leite. Nem mesmo uma papa rala. A enfermidade dominava a sua alma, dominava a sua mente e debilitava a sua parte física. Terceira coisa, a sua pele estava apegada aos ossos, é claro. Não comia, não se alimentava, não bebia. A sua pele estava apegada aos ossos. Eu ouvi muitas vezes a expressão, e certamente você também ouviu muitas vezes a mesma expressão. Fulano está o couro e o osso. Uma mãe que olha para o filho magérrimo e diz assim: fulano está o couro e o osso. Era a situação do salmista. Era exatamente assim que o salmista se sentia. Preste atenção à fala do escritor no verso 5, a parte A. Olhe para o verso 5. Os meus ossos já se apegam à pele. Ele estava magérrimo. Ele havia entrado nessa situação que talvez para ele uma situação sem retorno. Os meus ossos já se apegam à pele. Não há gordura. A gordura foi toda queimada. Portanto, não há esperança para mim. Os meus ossos já se apegam à pele. Meus amados, a doença era tão intensa que o fez perder peso em pouco tempo. E ele completou o seu pensamento quando afirmou: eu me vou secando como a relva. Está lá no verso 11, a parte B. Eu vou definhando, eu vou secando como a grama, como a relva que seca rapidamente, quando não cuidada, quando não regada. É assim exatamente a minha vida. Eu me vou secando como a relva. Portanto, o salmista se descreve como uma pessoa que percebia a sua magreza extrema, pois
só lhe restava o couro e os ossos, nada mais. A gordura foi embora. Ele perdeu a saúde. Em quarto lugar, o gemido era a sua companhia. O gemido era a sua companheira inseparável. As dores, meus amados, eram tão acentuadas, que a medicação era incapaz de aliviar. Ele dizia: eu não consigo beber nem água, nem remédio. Eu não consigo beber. O remédio não aliviava o sofrimento. Ele menciona, meu querido irmão, no verso 5, a parte B, ele menciona o seu dolorido gemer. Imagine um cidadão restrito a um leito, num quarto, isolado ou não, não sabemos, apenas gemendo. Virando para a parede, gemia. Voltava para o outro lado e o gemido continuava. Ele olhava para cima e lá estava o gemido. Ele gemia o tempo inteiro. O gemido era a sua companhia. Nada aliviava as suas dores. Não havia nada que viesse aliviar as suas dores, e o gemido era a sua companhia diária, noite e dia, dia e noite. Gemia durante o dia, gemia durante a noite. Portanto, a vida daquele homem era somente gemido. Que situação, irmãos. Que situação. Ele gemia de dia e de noite e de dia. Se ele gemia, aí a gente chega ao quinto ponto. A insônia era outra companheira inseparável. O gemido não o deixava dormir. Você já teve cólica? Cólica intestinal? Você consegue dormir? Você deita, tenta conciliar o sono e não consegue, a cólica está lá, consumindo o seu sono, tirando a paz para um bom sono, uma boa noite de sono. Portanto, a insônia era outra companheira inseparável. Meus amados, a insônia tornava as horas passadas sobre a cama ainda mais longas e penosas. O aflito salmista escreveu no verso 7, a parte A, olhe para o verso 7. Ele disse simplesmente: não durmo. Não durmo. Eu pessoalmente sei o que é insônia. Eu já passei por isso. E como é angustiante não dormir. Você vara a madrugada, sem conseguir descansar a mente, sem conseguir dormir. Você levanta, caminha, volta, levanta, caminha, volta, e a noite vai passando, a madrugada vem, amanhece o dia e você não pregou o olho. Eu sei o que é isso. Eu sei como isso é angustiante para uma vida, para uma alma, para um ser humano. Como angustia o coração de um ser humano. E as coisas começam a passar pela cabeça. Por isso, muita gente que não consegue dormir noites a fio, algumas delas terminam acabando com a própria vida. Porque não suporta.
Somente um servo de Deus é capaz de suportar noites e noites e noites e noites sem dormir. Porque em tudo há um propósito de Deus. Em tudo a gente percebe o agir e a mão de Deus. A gente percebe a manifestação da graça divina. Portanto, era a situação daquele homem. Não dormia. Noites angustiantes. Uma noite longa e deprimente. Longuíssima e deprimente. Às vezes eu não consigo entender, eu acho que eu consigo entender sim a graça, a misericórdia, a bondade, a mão, a força, a misericórdia do Senhor. Eu conseguia sair de casa, vinha aqui para a igreja, para o meu gabinete e trabalhava o dia inteiro. Somente a graça. Somente a graça. A insônia era outra companheira inseparável daquele homem acamado. Em sexto lugar, o silêncio de Deus o incomodava. Ah, como o silêncio de Deus incomoda a vida da gente. A gente ora e parece que o céu é de bronze. Parece que a nossa oração fica perdida no tempo e no espaço. Parece que a nossa oração não chega diante de Deus. O silêncio de Deus incomoda e incomodou profundamente a vida daquele salmista. Meus amados, além da enfermidade que era uma inimiga duríssima, o salmista sofria com o silêncio do céu. Você já sofreu com o silêncio do céu? Com a sua alma angustiada, você vai diante de Deus em oração? Um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, e o tempo vai passando e o céu continua silencioso. Aí você pensa, Deus esqueceu de mim. O Senhor não está vendo. Foi a pergunta lá atrás, quando o povo estava no Egito, será que o Senhor não está vendo a aflição do seu povo? Ele estava assim. E no tempo certo, o livramento veio. Amém, meu irmão? É no tempo dele. É para a glória dele. Tudo é para a glória de Deus. Tudo Ele salva para a sua glória, Ele perdoa para a sua glória, Ele exerce a misericórdia para a sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Nada é para a glória pessoal do homem pecador. É para a glória de Deus. O silêncio de Deus o incomodava. Olhe para o verso 2, meu querido. Verso 2. Está escrito, ele dizendo, Senhor, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Senhor, não fique silencioso. Por favor, Senhor, inclina os ouvidos, me ouve. Me escute. No auge do meu desespero, Senhor, inclina os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. Mas nem sempre é assim. Eu gostaria que fosse assim, eu pessoalmente. Eu gostaria de orar e, ato seguinte, resposta de Deus. Porém, não é assim que funciona. Eu sei disso e você sabe disso. O escritor sentia-se então em qual situação? O céu silencioso. A enfermidade devorava a sua vida.
acabava com os seus sentimentos. Ele sentia-se então infeliz, abatido, angustiado e também sentia-se abandonado por Deus. Eu louvo a Deus porque lá no livro de Hebreus está dito o seguinte: nunca, jamais te abandonarei. Mas esse texto ainda não estava escrito nessas palavras. Mas há textos maravilhosos que mostram que o Senhor não esconde o seu rosto do seu servo, ou do seu povo, ou dos seus filhos. Ele continua agindo. Verso 2, a parte C. No dia em que eu clamar, responde-me, Senhor, depressa. Meus amados, certamente a sua maior dor e angústia era imaginar, era pensar que o Senhor não estava ouvindo o seu clamor. Na cabeça dele, era duro pensar que Deus estava simplesmente ignorando a sua dor, ignorando o seu sofrimento, ignorando o seu lamento. Olhe para o verso 1. Ele começa dizendo: ouve, Senhor. Escuta, Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. E ele clamou, e ele pediu, e ele suplicou, e ele foi à presença do Senhor. Porém, o céu estava silencioso. O céu não rasgou o tempo, naquele momento que ele queria, para aliviar o seu sofrimento. Meus queridos, para o crente em Deus, pior do que a enfermidade física é o abatimento da alma. É pior do que o câncer que corrói. É pior do que qualquer outra enfermidade. A pior coisa que existe para um servo de Deus, para um crente, é o abatimento da alma. É o abatimento interior. Porque aí a pessoa perde a esperança. Não há Deus que me escute. Não há solução para a minha vida. Não há nada que venha acalentar a minha dor, ou que venha aliviar a minha dor, que venha acalentar o meu coração e a minha mente. O abatimento da alma destrói a vida do mais santo guerreiro de Deus. Em sétimo lugar, parecia que os seus dias estavam chegando ao ocaso. Ocaso significa o momento em que o sol se põe. Figuradamente significa decadência, queda, ruína, fim, final. Era isso exatamente que ele sentia: a decadência pessoal, a queda, a ruína, o fim. Acabou. O escritor deste salmo em tela estava cara a cara com a sua fragilidade. Meus irmãos, às vezes é bom a gente ficar cara a cara com a nossa fragilidade. Quando você diz assim: eu não passo de um nada, eu sou menos do que nada. Ele estava cara a cara com a sua fragilidade, com a sua fraqueza, e mais ainda, ele estava cara a cara com a brevidade da vida. Você sabia que a vida passa rapidamente? Nós voamos. Está escrito no Salmo 90. Só que a gente esquece esses detalhes da Bíblia. Olhe para o verso 3. Observe o que escreveu o aflito salmista: porque os meus dias desaparecem como fumaça, como a neblina, como a fumaça. Verso 3, parte A.
O autor sagrado é incisivo quando diz ao Senhor, no verso 24, a parte A: Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Vamos pensar nos dias atuais. A longevidade foi encurtada. 70 anos. Alguns chegam pela robustez a 80. Agora, o que diz a Bíblia? O melhor desses dias é o quê? Canseira e enfado. Meus irmãos, como eu sinto isso. Aos 74 anos de idade, eu sinto canseira e enfado. Aquilo que eu fazia e nada sentia, quando faço agora, dói aqui, dói acolá. É a era do condor. Vamos pensar num homem de 80 anos. Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Então ele estava com 40. É uma suposição, eu estou aqui supondo. 40 anos, Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Senhor, eu estou apenas com 40 anos. O salmista percebia, sabem o que, meus irmãos? A proximidade da morte. E amedrontado lutava para continuar vivendo sobre a face da terra. A morte amedronta um pouquinho a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Eu sei exatamente para onde eu vou, você também sabe. Mas eu digo uma coisa a você de uma forma bem realista. Você não gostaria de passar pela experiência da morte física. Não é assim? A morte amedrontava aquele salmista. A proximidade da morte amedrontava a sua vida. E ele lutava com Deus para continuar vivendo sobre a face da terra. Em 8º lugar, ele disse que o seu coração estava ressequido. Isto é, o seu coração havia perdido a viscosidade, a alegria, o prazer. Coração ressequido. É o que está escrito no verso 4, a parte A: cortado como a erva, secou-se o meu coração. Quando o coração seca, se perde a esperança. Quando o coração seca, se perde a alegria. Quando o coração seca, se perde o prazer. O coração estava seco. Então o salmista sentia-se desanimado, deprimido, irritado. Desanimado, deprimido, irritado. Sim, um crente. Um servo de Deus. Uma pessoa alcançada pela graça. Uma pessoa usada por Deus. Uma pessoa que escreveu a palavra de Deus. Ele estava desanimado, deprimido, irritado. Seu coração estava ressequido. Completamente ressequido. O coração dele secou-se. Parecia-lhe que sua fé estava se evaporando. Aquele homem cheio de fé agora, ele diz: a minha fé foi embora. A fé estava se evaporando, seu coração estava sem vida e vigor. Assim seu coração estava sendo rasgado e desprovido de sua nutrição original ou natural. Era a situação daquele homem. Coração seco, ressequido. Em 9º lugar, depois a gente caminha para a conclusão. A sua vida se assemelhava ao pelicano no deserto. A minha vida é igual ao pelicano, a vida do pelicano. O pelicano, meus amados,
a título de informação, é uma ave aquática que vive nos mares, rios e lagos. É também uma ave migratória e se alimenta dos peixes que apanha. O salmista se definiu exatamente assim, como um pelicano, uma ave migratória. E também ele se definiu como uma coruja das ruínas e também como um pássaro solitário. Era assim que ele se via. Eu sou um pelicano, eu sou uma coruja que está lá nas ruínas, eu sou um pássaro que pousa nos telhados. Por favor, olhe para o verso 6 e verso 7, a parte B do verso 7. Ele diz: sou como o pelicano do deserto. No deserto não tem comida, no deserto não tem água, no deserto a pessoa está perdida, o pelicano estava perdido. Eu sou um pelicano no deserto, não no rio, não nos mares, não numa lagoa. Um pelicano no deserto que queima e que mata. E ele diz: eu sou como a coruja das ruínas e sou como o passarinho solitário nos telhados. Meus amados, vamos pensar um pouquinho. Será que aquele homem recebia visitas? Será que seu quarto era visitado pelos amigos? Vamos acreditar que sim. Então, apesar de receber visitas, como todo doente recebe visita da família, dos parentes e dos amigos, ele se sentia terrivelmente só. Porque a visita vem e vai. E o doente fica sozinho. Você já foi internado? A visita vem e você fica sozinho, restrito àquele quarto de hospital. É assim que aquele homem se sentia terrivelmente só. E é interessante que o passarinho mencionado no texto deve ser um passarinho chamado tordo. Tordo. Um pássaro conhecido no Oriente, que tem exatamente o costume de sentar-se sozinho, não em bando, sozinho nos telhados das casas. Ele diz: eu sou esse tordo, esse passarinho solitário, olha, que está sentado nos telhados das casas. O salmista se comparou a esse pássaro solitário. É como o salmista dissesse: estou afastado de tudo e de todos. Eu sou um ser solitário. E de repente ele diz: eu sou um ser único aqui nesse telhado da vida, nesse telhado da existência. Eu sou um pelicano que está morrendo à míngua no deserto. Eu sou como uma coruja que está sentada nas ruínas, sem nada. Tudo é ruína. Estou afastado de tudo e de todos e me tornei um pelicano do deserto, uma coruja que se refugia nas ruínas e um pássaro, um tordo solitário no telhado. Você já se sentiu assim, meu irmão? Não é bom. Eu já me senti. Não é bom. A solidão definha a nossa alma. A solidão arranca de nós o prazer. Caminhando para a conclusão. Em momentos de enfermidade, de aflição, de angústia, medo, desânimo, depressão, irritação, proximidade da morte, falta de apetite, insônia, gemido, febre no corpo e na alma, solidão, pele apegada aos ossos, coração árido, coração seco e até mesmo o improvável.
E aqui usa essa palavra: o improvável silêncio do céu. O improvável silêncio do trono de Deus. O improvável silêncio do céu. Sabe o que nos resta? O que resta a você numa situação assim? O que resta à minha vida? O que resta a esta igreja? O que resta à minha família, à sua família? O que nos resta é orar com intensidade, confiar e esperar no Senhor. Amém, meu irmão? O que nos resta é bater a porta da graça, é pedir, é clamar, é continuar pedindo. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. É o que está escrito na santa palavra de Deus. E eu creio neste livro santo. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no agir de Deus. Eu creio no movimento do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor continua agindo para abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo. Olhe para o verso 19 até o verso 21. Verso 19 até o verso 21. Veja o que diz o salmista. O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra. Olhou para aquele quarto. Olhou para a vida daquele homem, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Amém, meu irmão? Nunca esqueça algo importante. Nunca esqueça algo importante. A vida pode parecer incompreensível, mas a verdade é que todas as coisas têm um propósito. Sabia disso, meu irmão? Todas as coisas têm um propósito. Paulo estava certíssimo quando escreveu em Romanos 8, 28, temos convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, o céu não está em silêncio. Eu citei aqui agora há pouco o improvável silêncio do céu. Deus continua falando, Deus continua respondendo, Deus continua agindo, Deus continua com a sua mão estendida. O Senhor, o soberano Senhor, quer que confiemos na sua sabedoria e no seu amor por nós. Como reconheceu Jó: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus. Meu irmão, seja qual for a sua prova, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua angústia, sua fé, observe, sua fé poderá sair dessa prova refinada e fortalecida para a honra e glória do imutável Senhor, que soberanamente continua ouvindo e atendendo a oração dos aflitos. Aquele salmista saiu da situação. Deus ouviu a oração daquele aflito. Deus escuta a sua oração. Amém.